Muito bem, senhores. Então, na segunda-feira, nós apresentamos o conceito de tensões e direções principais, motivados inicialmente pela busca de direções de vizinhança para as quais a única interação que existia entre o ponto material e o correspondente vizinho se desse única e exclusivamente na direção normal. Ou seja, nós não teríamos, nesse caso, o componente cisalhante ou componente tangencial do vetor de tensão. E aí, esta busca por esses vizinhos com essa interação resumida à direção normal, nos levou a um problema de valor principal e pelas características da matriz envolvida neste problema de valor principal, que seria a transposta da matriz representativa do tensor de tensão. Então, era uma matriz bidimensional, ordem 3, simétrica, com todos os componentes no domínio dos reais. Então, a solução desse problema de valor principal levou a 3 pares de resultados, em que nós tínhamos um escalar que corresponderia ao alto valor do problema de valor principal, era uma das tensões principais, e o alto vetor definiria a direção principal, ou seja, a direção de vizinhança para a qual aquela tensão normal representaria a interação com o ponto material que estava na direção definida por esse alto vetor. Esses pares de alto valor e alto vetor, né, são 3 pares. Os autovetores, eles formavam um conjunto de vetores ortogonais entre si. Então, com isso, a gente conseguia fazer uma interpretação de como que o ponto material ele estava sendo solicitado pelas ações externas, que a princípio nós tínhamos elegido aqui o tensor de tensão em relação ao sistema de referência adotado. Nós tínhamos elegido esse tensor de tensão, mas esse tensor de tensão ele trazia não só os componentes normais, mas os componentes de cisalhamento. E a gente tinha essa visão complexa de como que o ponto material ele estava sendo solicitado, né, em função aqui das interações com os 3 vizinhos tomados ao longo das direções do sistema de referência. E aí a gente, ao resolver, né, esse problema de valor principal, a gente chegou a essa visão mais limpa do que está acontecendo, né, com aquele ponto material. Porque com esta visão aqui, nós tínhamos apenas as interações normais em relação a 3 vizinhos ortogonais definidos a partir das direções principais, que eram os autovetores do problema de valor principal. Então, era uma visão muito mais limpa do que estava acontecendo com aquele ponto material. E essas tensões principais e essas direções principais, elas eram informações características do problema físico. Não tinha aqui nenhuma dependência do sistema de coordenada. Ou seja, para um ponto material, independente do sistema de coordenadas que a gente fosse utilizar para referenciar este objeto estrutural, essa seria a visão, né, mais simplificada de como que o ponto material ele estava sendo mobilizado pelas ações externas. Então, essas tensões principais aqui, elas são informações, né, associadas à matriz representativa do tensor de tensão, que você pode mexer o sistema de coordenadas. Então, é possível que os componentes da matriz representativa do tensor de tensão eles sofram modificações, mas por trás daquela matriz nós temos sempre as mesmas tensões principais, porque as tensões principais são informações do problema físico em si, da solicitação
gerada naquele ponto material, e não uma dependência, né, apresenta dependência em relação ao sistema de coordenadas que você venha a utilizar para referenciar esse objeto estrutural. Então, essa visão aqui, essa visão limpa, ela é interessante para a gente poder, de maneira mais objetiva, a gente avaliar se um determinado ponto material ele vai ou não falhar na hora que eu elejo, né, para confeccionar aquele objeto estrutural um determinado material. Então, eu posso ter previamente o conhecimento, né, dos termos de valores de tensão principal 1, 2 e 3. Eu posso montar vários valores para essas tensões principais em laboratório correspondentes à falha do material. Então, eu digo lá, eu vou fazer um ensaio com o meu material, colocando as tensões principais numa proporção, por exemplo, 2, 1, 1. Ou seja, a tensão principal 1 vai valer o dobro das tensões principais 2 e 3. E aí eu vou incrementando proporcionalmente essas tensões principais até chegar um instante em que o meu material vai falhar. Aí eu vou e modifico essa proporção entre as tensões principais. Vou crescendo com essas tensões principais, mantendo essa nova proporção, e vejo qual é o instante em que o material falha. Com isso, a gente vai ter uma chuva de pontos nesse domínio das tensões principais, e em cima dessa chuva de pontos eu posso interpolar ou ajustar uma superfície que vai corresponder à superfície de resistência daquele material. Então, a gente pode, de maneira muito prática, conhecida essa superfície de resistência, conhecidas as tensões principais em serviço, que são geradas num determinado ponto material do nosso objeto estrutural, eu posso imediatamente verificar se aquele ponto material vai ou não apresentar falha. Eu tenho os valores das tensões principais em serviço e eu vejo se essas tensões principais elas estão dentro dessa região delimitada por essa superfície de resistência. Então, essa é uma visão, né, baseada aí nas tensões principais, uma visão mais simples do estado de mobilização, que a gente pode, com essa visão mais simples, fazer uma verificação confrontando, né, com a superfície de resistência do material, se aquele ponto material vai ou não apresentar falha. Ainda na aula passada, a gente apresentou essa outra ferramenta gráfica, chamada aí de círculo de Mohr, só que no caso do círculo de Mohr, a gente apresentou ali as informações num plano bidimensional, né, das tensões normais, o eixo horizontal, e das tensões de cisalhamento. Então, nessa ferramenta gráfica, o que a gente faz é varrer as infinitas direções de vizinhança de um ponto material e plotar os pares de valores da tensão normal e da tensão de cisalhamento para essas direções de vizinhança. Na hora que a gente junta todos os pares de valores de tensão normal e de tensão de cisalhamento para as infinitas direções de vizinhança, a gente gera sempre aqui essa região, né, com essas características aqui, de ser uma região delimitada por 3 semicircunferências. Então, eu tenho uma semicircunferência, uma outra semicircunferência e a terceira semicircunferência. Então, a gente sempre gera uma região delimitada por 3 semicircunferências. E essas 3 semicircunferências, elas tocam aqui o eixo horizontal, ou seja, o eixo das tensões normais, ou seja, quando eu tenho tensão de cisalhamento igual a 0, ele vai tocar aqui em 3 pontos. São pontos em que eu não tenho tensão de cisalhamento e tenho tensão normal. Então, essas tensões normais, né, que se desenvolvem na ausência de tensão de cisalhamento, a gente definiu previamente como sendo as tensões principais. Então, se eu tenho conhecimento das tensões principais
num determinado ponto material do meu objeto estrutural, eu já tenho conhecido aqui esses 3 pontos de referência para a construção desse círculo de Mohs. Eu vou ter aqui, né, seguindo a convenção que a gente utilizou, esse ponto mais à direita é o ponto de coordenadas σ1, 0, esse intermediário σ2, 0, e esse mais à esquerda, σ3, 0. Então, se eu tenho esses 3 pontos aqui definidos, aí eu posso, a partir desses 3 pontos, desenhar essas 3 semicircunferências e, com isso, delimitar essa região de todos os possíveis pares de valores de tensão normal e de tensão de cisalhamento que se desenvolve nas interações daquele ponto material com seus infinitos vizinhos. E aí, de forma semelhante, a gente pode usar essa ferramenta gráfica, né, esse círculo de Mohs, para fazer uma verificação do critério de resistência. Só que aqui a gente está no espaço de tensão normal e de tensão de cisalhamento. Então, isso vai exigir da gente que, na hora de caracterizar a capacidade de resistência do material, a gente ensaie esse material para diversas proporções entre tensão normal e de tensão de cisalhamento. E aí essas proporções elas vão sendo ensaiadas, aumentando, né, os valores dessas 2 tensões de referência até atingir a falha do material. Aí a gente muda a proporção entre tensão normal e tensão de cisalhamento, vai crescendo as magnitudes dessas tensões respeitando esta nova proporção, e aí chega a um outro par de valores, tensão normal, tensão de cisalhamento, correspondente à falha do material. Quando a gente ensaiar para várias direções, várias proporções de referência, a gente vai ter uma chuva de pontos nesse plano de tensões normais e de tensão de cisalhamento, e aí com essa chuva de pontos a gente vai ajustar ou vai interpolar a chamada curva de resistência. No espaço das tensões principais, a gente tem a superfície de resistência. No plano das tensões normais e das tensões de cisalhamento, a gente tem a curva de resistência. E aí o exercício de verificação, se aquele ponto material ele vai ou não falhar, é eu pegar aqui, garantir que este círculo de Mohs, que junta todos os possíveis pares de valores de tensão normal e tensão de cisalhamento na vizinhança daquele ponto material, se esse círculo de Mohs ele está abaixo dessa curva de resistência. Abaixo dessa curva de resistência. Quando a gente pega essa curva de falha, aplica um coeficiente, um fator de segurança, a gente vai gerar a chamada curva de resistência admissível, e aí a gente vai garantir que aquele ponto material não vai apresentar falha se o círculo de Mohs daquele ponto material, ele no máximo tangencie essa curva de resistência admissível. Então, se ele estiver abaixo dessa curva de resistência admissível ou, no máximo, tangenciando por baixo essa curva de resistência admissível, o ponto material ele não vai apresentar falha. Então, a gente tem, né, essas 2 possibilidades para a verificação do critério de resistência, do critério de projeto de resistência, baseada nas tensões principais e aqui baseadas no círculo de Mohs. E aí, na aula passada, a gente introduziu, né, essa ideia dos critérios de resistência, introduzimos essa ideia dos critérios de resistência, em que a gente precisa pegar os nossos materiais, levar para os laboratórios, ensaiar com equipamentos específicos para cada tipo de material que esteja sendo analisado. Então, aqui a gente passou desde ensaio para aço, ensaio de compressão de concreto, de tração de concreto, de cisalhamento de solo, ensaio triaxial de solo. Então, cada material ele tem lá o seu equipamento a ser utilizado na caracterização dessa curva ou dessa superfície de resistência. E por trás disso existe toda uma normatização, né? Existem normas especificando como que esses ensaios devem ser realizados, e aí isso é prosa lá da disciplina de materiais de construção, que imagino que vocês estão cursando.
Então, de uma forma geral, né, no nosso critério de resistência, a gente vai ter, né, um valor de referência para a minha tensão admissível do material, em que a gente assume essa tensão admissível, aqui representado por sigma barra A. Esse barrinha, né, sempre que eu uso uma barrinha no cucuruco aí de uma variável, é para dar a ideia de que eu conheço essa informação. Então, quando eu realizar os meus ensaios, eu vou poder caracterizar essa chamada tensão equivalente admissível. Eu calculo ela pegando a tensão equivalente de falha e dividindo essa tensão equivalente de falha por um determinado fator de segurança. Então, cada material empregado tem um valor de fator de segurança aí associado. De uma forma geral, né, quanto maior for a variabilidade dos resultados do ensaio experimental, eu tenho que trabalhar com esse fator de segurança mais rigoroso, né? Então, se eu realizo o mesmo ensaio com o mesmo material, mantendo as mesmas proporções, quer sejam das tensões principais, quer seja da tensão normal e da tensão de cisalhamento, e aí eu chego a tensões de falhas com uma variabilidade maior, então o que vai alertar para a gente é a necessidade de um uso de um fator de segurança mais apertado. E aí o critério de resistência ele passa a ser, né, de uma forma geral, passa a ser verificado a partir dessa inequação. Se a minha tensão equivalente em serviço, que é o que está acontecendo no ponto material por conta das ações externas que estão sendo aplicadas sobre o nosso objeto estrutural, se essa tensão em serviço ela é menor ou igual que a chamada tensão equivalente admissível. Tensão equivalente admissível. Aqui embaixo, né, comentário, inclusive eu fiz uma mudança, né, em relação à primeira versão que eu coloquei lá nos slides, eu modifiquei essa última frase nesse slide. Se vocês puderem baixar o novo arquivo, você vai estar com essa última frase aí, vocês vão estar com essa última frase atualizada. Então, a ideia é, os critérios de resistência podem ser analisados tanto no espaço bidimensional das tensões normais e de cisalhamento. Então, aqui, no caso, eu posso fazer uso desse espaço de verificação do critério de resistência, desde que eu esteja tratando um determinado material em que a falha não é influenciada pela tensão principal média, que é o σ2. E se a gente voltar aqui no círculo de Mohr, né, o meu σ2 vai estar aqui nesse ponto intermediário. Se o σ2 variar mantendo σ1 e σ3, a semicircunferência mais crítica aqui para o critério de resistência é essa semicircunferência maior, que é controlada com σ1 e σ3. Então, se um determinado material, a falha independe dessa tensão principal σ2, a gente pode analisar o nosso critério de resistência nesse espaço bidimensional, das tensões normais e da tensão de cisalhamento, fazendo uso da curva de resistência admissível daquele material. Se eu estou diante de um material que tem a falha, recebe ali uma influência dessa tensão principal intermediária, aí não tem jeito. Eu tenho que fazer a análise do meu critério de resistência no espaço tridimensional das tensões principais. Então, eu vou lá para o espaço tridimensional das tensões principais, onde eu vou ter a minha superfície de resistência admissível, e a verificação da falha ou não daquele material vai ser se o terno de valores das três tensões principais, se esse ponto, né, associado a essas três tensões principais, se ele está interno ou, no máximo, tocando essa superfície de resistência. Se esse ponto, σ1, σ2, σ3, estiver furando essa superfície de resistência, ou seja, estiver para fora, significa dizer que aquele ponto material vai falhar. Ou seja, a minha tensão em serviço ultrapassou a capacidade de resistência admissível desse material. Neste primeiro momento, a gente vai apresentar alguns clássicos critérios de resistência associados a
materiais cuja falha independe da tensão principal intermediária. Então, eu vou apresentar aqui alguns clássicos critérios de resistência nesse espaço bidimensional das tensões normais e de cisalhamento, que é o que vem aqui nos próximos slides. Então, primeiro clássico critério de resistência, o chamado critério da máxima tensão normal, também conhecido como critério de Rankine. Então, o que é que diz esse critério? Ele postula que, para materiais frágeis são materiais que deformam muito pouco até acontecer a falha desse material. A exemplo do concreto. O concreto é um material frágil. A maior tensão de tração e a maior tensão de compressão não devem ultrapassar os valores das tensões limites obtidas, respectivamente, em ensaios de tração simples e de compressão simples. Então, a gente caracteriza, né, a falha do material realizando um ensaio simples de tração e de compressão. Então, vendo aí até que ponto, né, no ensaio de tração simples, a gente vai desenvolver no corpo de prova aquela tensão normal constante, que a gente já apresentou, né, resultados lá em aulas iniciais. Então, a gente vai ter o valor da tensão normal que se desenvolve na seção transversal, até atingir a falha desse material. A gente faz isso tanto em tração quanto em compressão. E aí caracteriza as tensões admissíveis do meu material em tração e em compressão. Graficamente, né, eu teria aqui, vamos supor aqui, né, o círculo de Mohr para um determinado estado de tensão de um ponto material. Então, isso aqui é a informação em serviço, é como que aquele ponto material está sendo solicitado, e na hora de eu confrontar, né, o meu critério de resistência, o critério de Rankine, eu vou ter conhecimento dessa tensão normal admissível em tração e a tensão normal admissível em compressão. Então, isso caracteriza aqui, né, a curva de resistência, na realidade, aqui são dois segmentos de retas verticais, passando por estes valores, tensão admissível em tração e tensão admissível em compressão. E aí a verificação vai ser, se esse círculo de Mohr tiver dentro ou no máximo tangenciando essas curvas de resistência admissíveis, nós temos a segurança do meu ponto material, ou seja, não vai haver falha naquele ponto material. Se por acaso esse círculo de Mohr ele cortar uma dessas curvas, ou simultaneamente as duas curvas, vai haver a falha. Então, esses valores de referência aqui das tensões admissíveis em tração e compressão vai delimitar aí as regiões de falha, então, da tensão admissível, acima da tensão admissível de tração e abaixo da tensão admissível de compressão. Se o círculo de Mohr tocar, né, nessa região, a gente vai ter a falha do material. Se o círculo de Mohr tiver, né, totalmente limitado por essas duas retas verticais, né, associadas a esses valores admissíveis, o meu ponto material ele está seguro, não vai haver nenhuma falha. Esse aí é o clássico critério de Rankine, né, em que a falha é caracterizada por esses valores, né, admissíveis à tração e à compressão. A gente realiza ensaios básicos com material caracterizando essas tensões admissíveis. O segundo critério clássico que nós apresentamos aqui é o chamado critério da máxima tensão de cisalhamento, ou também conhecido como critério de Tresca. Então, aqui a falha não é por conta de tensão normal. Aqui a falha acontece por conta da tensão de cisalhamento. Então, este critério ele postula que para materiais dúcteis, materiais que apresentam um certo nível de deformação para acontecer a falha desse material, o mecanismo de falha ocorre pelo deslizamento atômico em planos de maior tensão de cisalhamento, quando esse ultrapassa o valor da tensão limite de cisalhamento. Então,
naquele processo de interação de um ponto material com seu vizinho, a gente tinha a interação normal e a interação de cisalhamento. Então, aqui, o que está dizendo é, se essa tensão de cisalhamento, né, a máxima tensão de cisalhamento que acontece para as infinitas direções de vizinhança do ponto material, se essa máxima tensão de cisalhamento, ela ultrapassar um determinado valor admissível da tensão de cisalhamento para o material que está sendo empregado, vai acontecer falha. Se essa tensão, essa máxima tensão de cisalhamento de serviço, no máximo chegar, né, a essa tensão admissível de cisalhamento, o material, aquele ponto material não vai apresentar falha. Traduzindo este critério graficamente. Então, está aqui mais uma vez, no plano das tensões normais e da tensão de cisalhamento, está aqui o nosso círculo de Mohr do ponto material por conta aí de uma determinada ação externa. Então, agora, a curva de resistência, ela é uma reta horizontal, tocando aqui, né, o eixo das tensões de cisalhamento com o seu valor admissível de cisalhamento. Valor admissível de cisalhamento. Então, nesse momento aqui, quando esse círculo de Mohr ele estiver abaixo ou no máximo tangenciando essa por baixo, né, essa reta aqui horizontal, a gente tem que a certeza de que aquele material ele não vai falhar. Se por acaso esse círculo de Mohr cortar essa reta aqui horizontal, vai acontecer a falha. Então, esta reta, né, de tensão admissível de cisalhamento vai delimitar, né, a região de falha da região segura para os nossos círculos de Mohr. Para o círculo de Mohr que aquele material é capaz de absorver sem desenvolver a falha. Então, este aí é o segundo critério, critério de Tresca, o critério da máxima tensão de cisalhamento. E o último critério clássico que a gente inicialmente aqui vai apresentar para vocês é o chamado critério de Mohr-Coulomb. Então, esse critério de Mohr-Coulomb, ele faz uma correção, né, do critério de Tresca, que aqui ele está dizendo, né, que o material ele apresenta a mesma tensão de cisalhamento admissível, independente da tensão normal aplicada nesse ponto. Tá? Então, se a gente intuitivamente, né, imaginar que essa tensão de cisalhamento está associada a uma força de atrito que os planos eles apresentam, né, nessa tentativa de deslizamento relativo, aí, assim, a nossa intuição pode entender, né, que, poxa, se eu não tenho uma pressão muito grande entre esses planos, a tensão de cisalhamento admissível ela pode ser baixa. Pode ser baixa. Agora, à medida que eu vou comprimindo esses planos, ou seja, estou envolvendo mais os planos, né? Estou aproximando mais esses planos de deslizamento, então, intuitivamente, a gente pode imaginar que, nesse momento, quanto maior for essa tensão compressiva, então, a gente vai ter um aumento nessa capacidade de resistência ao cisalhamento. Uma capacidade de resistência ao cisalhamento. Essa é a ideia, né, intuitiva por trás deste último critério que a gente vai apresentar aqui, o critério de Mohr-Coulomb. Então, ele diz que, para materiais dúcteis, o mecanismo de falha ocorre pelo deslizamento, em planos de maior tensão de cisalhamento, quando ele ultrapassa uma tensão limite de cisalhamento, que aumenta com a tensão normal de compressão. Então, quanto maior a tensão compressiva, mais resistência eu vou ter ao cisalhamento. Quanto menor for essa tensão compressiva, mais baixa vai ser essa tensão admissível ao cisalhamento. Graficamente, então aqui a gente volta, né, com o plano das tensões normais e da tensão de cisalhamento, a gente volta aqui com o nosso círculo de Mohr, né, associado a um estado de tensão, né, de um ponto material, e aí a curva de resistência vai ser dada aqui por essa reta inclinada. Então, aqui a gente percebe, né? À medida que a tensão de cisalhamento, da tensão normal, ela cresce, aqui nessa região, né? Está crescendo da esquerda para a direita, a máxima tensão de cisalhamento que o material ele é capaz de absorver, já que essa inclinação está nesse sentido,
essa máxima tensão de cisalhamento ela vai reduzindo. E aqui no sentido contrário, né, se eu vou impondo ao meu plano de deslizamento tensões compressivas cada vez maiores, então a tensão admissível de resistência aqui ao cisalhamento, essa tensão vai crescendo. Então, essa é a ideia, né, por trás desse critério. Então, essa reta inclinada vai delimitar agora, né, as regiões de falha e as regiões seguras para os nossos círculos de Mohr. Então, desde que esse círculo de Mohr esteja abaixo ou, no máximo, tangenciando a esta reta, a gente garante que aquele ponto material não vai apresentar falha. Ou seja, a gente está num estado de mobilização interno seguro. Se esse círculo de Mohr cortar essa reta, o material vai falhar. Para a gente caracterizar essa reta, né, do critério da curva de resistência do critério de Mohr-Coulomb, né, a gente classicamente faz uso desses dois parâmetros. A chamada coesão admissível, que é esse valor da tensão de cisalhamento que o material resiste sem nenhuma tensão normal atuante. Então, no ensaio de cisalhamento puro, na hora que há a falha desse cisalhamento, isso vai caracterizar a coesão do material. E a gente tem aqui o chamado ângulo de atrito, que é representado pela variável φ, ângulo de atrito. Tá? Então, com esses dois parâmetros aqui, a gente define univocamente essa curva de resistência associada aí ao critério de Mohr-Coulomb. Então, voltando aqui aos outros critérios, para o de Tresca, a gente caracteriza a curva de resistência por essa tensão de cisalhamento admissível, e no caso do critério de Rankine, a gente caracteriza por essas tensões admissíveis à tração e à compressão. Então, esses são os três critérios clássicos, né, que a gente organizou aí para apresentar nesse momento aí da disciplina. Alguma dúvida aí em relação a essa ideia aí de confrontar os círculos de Mohr com a curva de resistência representativa de um determinado material? Alguma dúvida aí nessa parte? Ok. Então, vamos adiante. Fazer aqui chamar atenção aí para um momento de transição nesse capítulo de análise de tensões. Então, tudo que a gente apresentou até este momento é uma discussão geral para qualquer tipo de estado de tensão. Tudo que a gente apresentou até aqui, a gente pode empregar para uma situação de um ponto material que está sendo mobilizado da forma mais geral possível. Então, essa abordagem aqui é a abordagem que está mais próxima daquele livro do Vitor Silva, o primeiro livro que eu chamei a atenção em relação às referências bibliográficas para a nossa disciplina. A partir de agora, o que a gente vai fazer é particularizar as expressões gerais anteriores. A gente vai fazer aí uma particularização para o chamado estado plano de tensão. Essas expressões particulares para estado plano de tensão, vocês encontram nos demais livros que foram lá listados. Então, o livro do Hibbeler, o livro do Bia Johnson, o livro do Geri. Então, a gente tem agora um desenvolvimento, né, analítico, e, naturalmente, a gente tem muito mais problemas disponíveis para a gente resolver naqueles livros que foram colocados também como referências bibliográficas, o livro do Hibbeler, o livro do Geri, o livro do Bia Johnson, e aí vocês vão ter muito mais chance de ficar praticando essas expressões particulares que serão apresentadas a partir de agora. Tá? Então, vejamos aí essa ideia do estado plano de tensão. A gente até já fez uma definição, né, em relação ao estado plano de tensão. Então, a gente diz que um determinado objeto estrutural ele está
em estado plano de tensão, quando a gente consegue referenciar o nosso objeto estrutural de tal forma que apenas desenvolvem componentes do tensor de tensão associadas a duas direções cartesianas. Então, a gente tem lá o nosso objeto estrutural, a gente identificou um determinado sistema de referência e a gente tem a certeza de que qualquer ponto material daquele objeto estrutural, lá no tensor de tensão, a gente só vai mobilizar componentes associados a duas dessas direções cartesianas. Então, aqui no caso em questão, para a gente ilustrar, a gente está imaginando que as direções cartesianas x, y são as direções onde nós podemos identificar componentes não nulos do tensor de tensão para qualquer ponto material do nosso objeto estrutural. Então, fazendo a particularização das representações gráfica e matemática para esse estado de tensão. Então, a representação gráfica, aquela nossa visão, né, aquele cubo com nas 6 faces apresentando originalmente uma tensão normal e 2 componentes de cisalhamento, agora a gente, ao longo dessa direção Z, a gente não pode ter nenhum componente presente nessa visão gráfica. Então, sumiram nessas 2 faces perpendiculares à direção Z, sumiram a tensão normal e as tensões de cisalhamento, sumiu o sigma ZZ, sumiu o sigma ZX e sumiu o sigma ZY. E aí, naturalmente, nas outras 4 faces, esses componentes associados à direção Z, que seria o sigma XZ, o sigma YZ, esses componentes, eles somem dessa representação gráfica. Então, fica essa visão aqui mais enxuta, envolvendo as tensões normais sigma X, X e sigma YY, e os componentes de cisalhamento sigma XY e sigma YX. Matematicamente, isso se traduz numa matriz, né, bidimensional de ordem 3, só que com uma submatriz de ordem 2, podendo ser diferente de zero. Então, isso é o que vai aí caracterizar, né, o estado plano de tensão e como que a gente enxerga esse estado plano de tensão em relação à visão gráfica e à visão matemática do tensor de tensão. Então, isso vale para qualquer ponto material do objeto estrutural em estado plano de tensão. Então, o que a gente vai fazer agora é pegar as expressões anteriores que foram apresentadas de maneira geral, a gente vai fazer a particularização agora para este estado plano de tensão. Então, lembra o seguinte, uma das etapas nossa, a gente precisava ter aquela visão enxuta do ponto material com base nas tensões principais. Então, em algum momento a gente apresentou, na aula passada, né, a gente apresentou o problema de valor principal que nos levava àquela visão enxuta do estado principal de tensão do ponto material. Muito bem. Então, como que a gente vai construir essa visão enxuta deste estado principal de tensão, sabendo que aqui a gente está com um determinado objeto estrutural em condições de estado plano de tensão. Então, de imediato, quando a gente está diante de um problema em estado plano de tensão, de imediato a gente já conhece uma das 3 tensões principais. Então, sem fazer conta alguma, se a gente tem a certeza que o nosso objeto estrutural ele se encontra em estado plano de tensão, a gente já conhece de imediato, para qualquer ponto material desse objeto estrutural, uma das 3 tensões principais. Então, no caso aqui em questão, a gente tem sempre em estado plano de tensão uma tensão principal igual a 0. E, poxa, Nobre, como é que você enxergou que sempre a gente vai ter como tensão principal o valor 0 em estado plano de tensão? Na hora que a gente volta aqui para essa visão gráfica do estado plano de tensão, a gente identifica que essa face
perpendicular à direção Z, essa face perpendicular à direção Z, é uma face que não tem tensão de cisalhamento. Se eu não tenho os componentes de cisalhamento aqui nessa face, eu não vou ter tensão de cisalhamento nessa face. Opa! Mas qual foi a motivação o problema que motivou inicialmente o surgimento das tensões e direções principais? Encontrar direções de vizinhança ou encontrar planos virtuais de corte para os quais nós não tínhamos tensão de cisalhamento. Não tínhamos tensão de cisalhamento. E aqui a gente já começa o nosso problema identificando aqui uma face que não tem tensão de cisalhamento. Se a face não tem tensão de cisalhamento, a tensão normal associada a essa face é uma tensão principal. E qual é a tensão normal associada a essa face? Zero. A gente também não tem o componente normal nessa face, já que estamos em estado plano de tensão. Então, consequentemente, essa tensão normal, que é zero, é uma das três tensões principais. Uma das três tensões principais. Entenderam essa lógica? Alguma dúvida em relação a essa lógica de que, em estado plano de tensão, a gente já conhece a priori que a tensão zero é uma das três tensões principais? Alguma dúvida em relação a isso? Tudo certo. Maravilha, Fernanda. Então, eu já sei quem é uma das três tensões principais e nós também já conhecemos quem é uma das três direções principais. No caso aqui em questão, a direção Z é uma direção principal. A direção do eixo cartesiano Z é a direção principal associada à tensão principal zero. Maravilha. Aí vem aquela questão de que as direções principais, elas são mutuamente ortogonais. Maravilha. Se as direções principais, elas são mutuamente ortogonais, e eu sei que a direção Z é uma direção principal, onde vão estar as outras duas direções principais? Se a direção Z é uma direção principal e as direções principais são mutuamente ortogonais, onde que vão localizar as outras duas direções principais? Alguma sugestão? Na direção de X e de Y? Não na direção de X e de Y. Nas suas faces em alguma opostas? Direção, não. Nesse plano X, se a direção, né? Beleza. Se a direção Z é uma direção principal e as outras duas direções principais, elas são mutuamente ortogonais a Z. Então, vamos supor aqui, né? Aqui está o Z. Está Z. E as outras duas direções principais são mutuamente ortogonais. Então, as outras duas direções principais, elas vão estar contidas no plano cartesiano XY. Se Z é uma direção principal, as outras duas que são ortogonais a essa direção, elas vão estar definidas aqui no plano XY. No plano XY. Então, veja como, na hora que a gente começa a particularizar o estado de tensão, a gente já pode previamente, né, criar umas expectativas em relação às informações, né, que nós construímos nesse capítulo para análise de tensões. Então, em estado plano de tensão, a gente sabe que uma das três tensões principais vale zero, que uma das três direções principais é a direção Z, as outras duas direções principais estão no plano XY. Estão no plano XY. Maravilha. Então, vamos adiante. Primeiro, a gente vai dar uma simplificada na representação gráfica, para a gente não ficar gastando nossas técnicas de projeção isométrica,
para fazer esse desenho bonitinho, tridimensional, como a gente sabe que é estado plano de tensão, a gente pode fazer essa representação desse estado particular de tensão, a representação gráfica dessa forma. A gente chapa aquele desenho, a gente projeta aquele desenho no plano XY. No plano XY. Então, aqui a gente está, né, visualizando os componentes normais que podem ser diferentes de zero, os componentes de cisalhamento que podem ser diferentes de zero. Tá? Então, a gente faz essa representação mais simplificada do tensor de tensão associado a esse estado plano. Muito bem. Aqui a gente vai, uma vez que a gente já sabe tudo o que acontece, né, em relação à direção Z, pelo fato de eu ter tensão normal zero, essa tensão normal ser principal, não ter componente de cisalhamento em relação a essa direção de vizinhança. Agora o que a gente vai fazer é uma investigação nas direções de vizinhanças que podem acontecer interações mais gerais, né, em que eu tenha componente normal e que eu tenha componente de cisalhamento. Então, no caso de estado plano de tensão, o que eu vou fazer é o seguinte: eu já sei tudo o que acontece na direção Z. Agora eu vou me voltar para as interações que acontecem em vizinhanças nesse plano XY. Nesse plano XY. Então, aí o que eu estou, né, desenhando aqui, né, o plano virtual de corte para as investigações das interações em relação a vizinhanças que estão nesse plano XY. Nesse plano XY. Então, com isso, a gente tem, de uma forma geral, aqui um vetor de tensão, que está apontando numa direção qualquer. Para essa direção de vizinhança aqui particular, esse nosso vetor perpendicular ao plano virtual de corte, ele tem uma característica particular, né? Já que nós estamos investigando vizinhanças apenas no plano XY, o componente Z desse vetor unitário aqui vai ser zero, esse componente Z vai ser zero, e eu consigo gerar os outros dois componentes desse vetor unitário fazendo uso dessa coordenada paramétrica aqui auxiliar a θ. Essa coordenada paramétrica auxiliar a θ. E se eu posso aqui colocar θ igual a zero, eu estou olhando para o vizinho que está ao longo da direção X. À medida que eu vou aumentando esse θ, eu vou olhando para vizinhos que estão aqui em direções inclinadas até eu chegar θ igual a π/2, né, ou 90 graus. Estou olhando para o vizinho que está acima na direção Y. Eu vou aumentando esse ângulo θ e vou aqui olhando para os diversos vizinhos que existem ao longo do plano cartesiano XY. Então, eu consigo controlar todas as minhas direções de vizinhança com esse parâmetro simples θ, fazendo θ varrer de 0 até 360 graus, ou de 0 até 2π radiano. Tá? Então, a gente consegue particularizar, né, as grandezas que foram anteriormente apresentadas de forma mais geral, para caracterizar uma direção de vizinhança no espaço. Eu tinha lá o meu vetor unitário com aqueles três componentes NX, NY e NZ. Em estado plano de tensão, uma vez que nós estamos agora interessados em vizinhos no plano XY, eu vou conseguir construir esse vetor perpendicular ao plano virtual de corte utilizando esta única coordenada paramétrica θ. Então, com isso, o meu vetor unitário, ao invés de eu ter ali meus componentes gerais NX, NY, NZ, então eu relaciono os componentes com este parâmetro θ. Componente X desse vetor unitário vai ser 1 cosseno de θ, ou seja, só cosseno de θ. O componente Y, 1 vezes seno de θ, cateto oposto aqui, então só seno de θ. E já que ele está apontando em alguma direção no plano XY, o componente Z é igual a zero. O componente Z é igual a zero. Muito bem. Em relação ao vetor de tensão, então, em aulas anteriores, né, a gente apresentou a equação de Cauchy,
e relacionando o tensor de tensão com o vetor de tensão para qualquer direção de vizinhança. Então, aqui o que a gente vai fazer? Vai trazer para essa expressão geral o tensor de tensão em estado plano de tensão e vamos trazer para cá o vetor unitário associado a uma direção particular que nós estamos investigando, que é uma direção de vizinhança no plano cartesiano XY. Então, trazendo as expressões particulares, tanto para o tensor de tensão, quanto para o vetor unitário perpendicular ao plano virtual de corte, né? E esse vetor define aí a direção de vizinhança para a qual nós queremos construir a interação com o ponto material. Então, trouxe as expressões particulares dessas duas entidades, e aí, desenvolvendo esse produto aqui matricial, a gente chega a esse resultado, né? Apontando aqui para a gente que, de fato, né, para estado plano de tensão, quando a gente investiga vizinhos no plano cartesiano XY, nós não vamos encontrar interação na direção Z. Ou seja, o componente Z do vetor de tensão é zero, independente do vizinho nesse plano XY que eu venho investigar. E aqui a gente pode ter, né, componentes X e Y, dependendo aqui de qual vizinho você está investigando, já que o ângulo θ está aqui presente nessas duas expressões. Então, partimos da expressão geral e fizemos as substituições para o estado plano de tensão. Muito bem. Em relação à tensão normal, então, a expressão geral para a tensão normal era a gente pode projetar o vetor de tensão na direção perpendicular ao plano virtual de corte. Também a gente chegou a uma expressão da tensão normal fazendo o triplo produto. N transposto, sigma, N. N transposto, sigma, N. Então, essas são expressões gerais. Aí, trazendo os valores particulares para o tensor de tensão e para o vetor unitário, então, desenvolvendo isso, a gente chega a esta expressão para a tensão normal em estado plano de tensão, olhando para vizinhos no plano cartesiano XY. Então, a gente tem aqui explicitamente uma expressão dependente da direção de vizinhança, já que o θ está presente aqui nessa expressão, para caracterizar essa tensão normal. Muito bem. Em relação à tensão de cisalhamento ou à tensão cisalhante, até então, a gente tinha apresentado esta grandeza de interação como sendo uma grandeza não negativa, ou seja, pode apresentar o valor zero ou então é um valor positivo. Aqui, como a gente está trabalhando com um estado particular de tensão, um estado plano de tensão, a gente vai caracterizar a tensão de cisalhamento, vai colocar uma convenção de sinais para essa tensão de cisalhamento. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, olha, a nossa tensão de cisalhamento agora, ela vai ser positiva quando eu estou aqui no meu plano virtual de corte, eu estou com essa tensão de cisalhamento percorrendo a porção do meu objeto estrutural no sentido anti-horário. Está aqui o meu objeto estrutural, então esse plano, esse componente de cisalhamento aqui, ele está percorrendo essa porção no sentido anti-horário. Então, convencionei agora que a minha tensão de cisalhamento pode ter valor positivo, pode ter o valor zero e pode ter o valor negativo. Se eu tiver um vetor de tensão em que vai gerar aqui um componente cisalhante para baixo, a tensão de cisalhamento para aquela direção de vizinhança vai ser apresentada com sinal negativo. Então, uma forma de a gente gerar essa tensão de cisalhamento, ou tensão cisalhante, incorporando essa ideia aqui do sinal, né, essa convenção que foi estabelecida aqui, é só a gente fazer a projeção do vetor de tensão em relação a esse vetor unitário que está respeitando essa ideia de que esse vetor unitário ele percorre a porção analisada no sentido anti-horário.
no sentido anti-horário. Então, aqui, esse vetor unitário que está aqui sobre esse plano de corte, percorrendo essa porção do nosso objeto no sentido anti-horário, ele tem componentes menos seno de θ, cosseno de θ e zero. O vetor normal é cosseno de θ, seno de θ e zero. Esse vetor aqui, unitário tangencial, respeitando essa convenção que a gente adotou aqui nesse slide, esse vetor unitário tem componentes menos seno de θ, cosseno de θ e zero. Cosseno de θ e zero. E aí, mais uma vez, a gente vai trazer para essa expressão os componentes particulares que podem ser, que foram construídos aí para esse estado plano de tensão. Então, trazendo essas expressões particulares, a gente chega para a tensão de cisalhamento, essa expressão envolvendo aqui os componentes do tensor de tensão, né, em estado plano de tensão, e o ângulo θ, né, a variável θ, que caracteriza qual é a direção de vizinhança que você está interessado em quantificar esta tensão de cisalhamento. Então, são essas duas expressões, né, que nos permitem, rapidamente, dada uma determinada direção de vizinhança, ou seja, definido esse ângulo θ, esse ângulo que caracteriza, né, o plano virtual de corte, e conhecidos os componentes do tensor de tensão em estado plano de tensão, a gente tem os valores da tensão normal e da tensão de cisalhamento. Tensão normal e de cisalhamento. Então, agora, em estado plano de tensão, a tensão de cisalhamento ela pode assumir valores positivos, nulos e negativos. Tá? Acabou aquela ideia de só ser um número não negativo. O não negativo é quando a gente pensa no espaço, quando a gente está olhando para tudo que é direção. Aí não tem jeito da gente definir uma convenção, então a gente calcula a tensão de cisalhamento com uma norma do componente tangencial do vetor de tensão. Aqui a gente teve a chance aqui de criar essa convenção para a tensão de cisalhamento. Muito bem. Aí, agora a gente vai analisar essas duas expressões para ver o que é que a gente gera para esse par de valores de tensão normal e de tensão de cisalhamento quando a gente vai variando as direções de vizinhança. Quando a gente vai usando esse ângulo θ, variando aí de 0 até 360 graus, ou de 0 até 2π. De 0 até 2π. Muito bem. Então, essas duas equações aqui, elas definem, no plano de tensão normal e de tensão de cisalhamento, definem uma circunferência. Definem uma circunferência. Coisa bacana, né? Essas duas equações matemáticas envolvendo aqui os componentes do tensor de tensão e esse ângulo θ que caracteriza a direção de vizinhança para a qual nós estamos interessados em quantificar a tensão normal e a tensão de cisalhamento. Quando a gente pega esse par de valores de tensão normal e de tensão de cisalhamento e vai juntando eles à medida que esse ângulo θ vai variando de 0 até 2π, isso vai descrevendo uma circunferência que a gente vai apresentar aqui a seguinte regra para a construção dessa circunferência. Então, para eu gerar, aqui ele chama de, os livros vão usar essa terminologia. Vamos representar o círculo de Mohr em estado plano de tensão. Não tem nada de círculo de Mohr. É uma circunferência. Que a gente desenha uma circunferência, mas eles usam essa terminologia círculo de Mohr. Muito bem. Então, qual é a circunferência associada ao chamado aí círculo de Mohr em estado plano de tensão? Como que a gente pode rapidamente gerar esta circunferência? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é plotar nesse plano das tensões normais e das tensões de cisalhamento esse par de valores. Vamos estar o sigma xx e o sigma xy. Então, esse par de valores eu vou definir aqui um ponto nesse plano de tensões normais e de tensões de cisalhamento.
Então, primeiro ponto auxiliar para a gente poder montar a circunferência associada aí ao círculo de Mohr em estado plano de tensão. Segundo ponto auxiliar que a gente vai gerar é o ponto σy menos σxy. O segundo ponto, eu vou pegar lá no meu tensor de tensão quem é o σy, quem é o σxx, eu inverto o sinal do σxy, inverto o sinal do σxy e defino esse segundo ponto auxiliar para a construção da circunferência representativa do círculo de Mohr em estado plano de tensão. Com esses dois pontos auxiliares, o que a gente vai fazer? Unir esses dois pontos. Então, vamos unir esses dois pontos, segmento de reta, onde esse segmento de reta cortar aqui o eixo das abscissas, ou seja, o eixo das tensões normais, esse ponto aqui vai corresponder ao centro da circunferência. Centro da circunferência. E esses dois pontos auxiliares aqui, eles estão sobre a circunferência. Então, eu coloco, supor que eu esteja aí com um compasso na mão. Eu coloco, né, a agulha do meu compasso nesse ponto aqui central, coloco, né, o lapisinho lá do meu compasso ou nesse ponto aqui de trás. Então, com isso eu defino o raio da circunferência e aí eu faço a construção da circunferência virando esse compasso em 360 graus. Então, essa é a forma da gente representar graficamente a circunferência, né, associada aí ao círculo de Mohr em estado plano de tensão. Então, essa circunferência aqui, ela junta todos os pares de valores de tensão normal e de tensão de cisalhamento para vizinhos específicos que estão sobre o plano cartesiano XY. Então, a gente teve essa visão particular aqui pelo fato de a gente estar trabalhando com esse estado particular de tensão. Estado particular de tensão. Se fosse o tridimensional, quando a gente falasse de círculo de Mohr, eu ia ter que resolver o problema de valor principal, determinar as tensões principais e criar aquela região delimitada por aquelas 3 semicircunferências, comentadas aí no início da aula de hoje. Então, em se tratando de estado plano de tensão, a gente vai ter aqui esta circunferência. Maravilha. Foi Fernanda, meu Deus, quem foi que comentou aqui? Fernanda Tenório. Ela está questionando aqui o seguinte: o σyx não é levado em consideração? Fernanda, quanto que vale o σyx? O σyx é igual a σxy. Exato. E a gente já sabe que para uma matriz representar um tensor de tensão em equilíbrio, né, de um estado de tensão em equilíbrio, a matriz precisa ser simétrica. Então, indiretamente, né, o σxy está aqui nesse bolo. Aqui de alguma forma, o σxy estaria aqui. Mas aí a gente, ao invés de colocar aqui menos o σyx, por que eu ia colocar menos? Porque quando eu tivesse, para eu visualizar o σyx, a gente estaria com o ângulo θ igual a 90 graus. E aí, o que ia acontecer? A convenção, abrir aqui, rabiscar aqui, né? Para eu visualizar o σxy, aquele meu ângulo θ, ele seria de 90 graus. Aí, o σxy está apontando para cá, σyx, né? Estaria apontando nesse sentido, pela convenção que a gente definiu para os componentes do tensor de tensão, e a minha tensão de cisalhamento estaria com esse sentido aqui para cá. Então, para esse plano, com θ igual a 90 graus, a tensão de cisalhamento vale menos σyx. Mas como o σyx é igual ao σxy, então a tensão de cisalhamento vai ser o menos σxy. E a tensão normal associada a esse plano vai corresponder
a tensão normal vai corresponder ao sigma YY. Tensão normal é o sigma YY e a tensão de cisalhamento é menos sigma XY. Então, eu pego esse par de valores e trago para cá para definir o segundo ponto de controle para a geração dessa circunferência. Beleza, Fernanda? Certo? Então, veja como é fácil, né, a gente rapidamente construir essa circunferência que carrega todos os possíveis pares de valores de tensão normal e tensão de cisalhamento para vizinhos, né, sobre o plano XY. Nessa condição particular de estado plano de tensão. Muito bem. Trabalhando geometricamente as informações aqui dessa circunferência, o raio da circunferência. Primeiro aqui o valor da tensão média. Né? A tensão média eu posso calcular a partir da média dos valores das tensões normais dos dois pontos auxiliares, já que esses dois pontos eles são diametralmente opostos, né? A tensão média, ou seja, a coordenada x do centro dessa circunferência, eu posso calcular como a média de sigma xx e sigma y. Então, a tensão média, que é esse valor da tensão associada, tensão normal associada ao centro da circunferência, ela vale sigma xx mais sigma yy sobre 2. E o raio dessa circunferência, aí eu posso pegar, eu já sei quanto é que vale essa tensão, a média das tensões normais xx e yy, sei quanto é que vale essa outra tensão, sigma xx, faço a diferença aqui, então tenho esse cateto horizontal, e esse cateto vertical é o sigma xy. Então, aí uso Pitágoras e tiro a hipotenusa, em que a hipotenusa vai ser exatamente o raio dessa circunferência. Então, a expressão para o raio da circunferência, raiz de sigma xx menos sigma yy sobre 2 ao quadrado, mais sigma xy ao quadrado. Deixa eu chamar a atenção aqui, porque é uma fonte de equívoco que acontece na manipulação dessa expressão. Então, tomem cuidado aqui, porque esse 2 ele está no denominador dessa razão, e o que é elevado ao quadrado é exatamente a razão. Não é só o numerador. Estou colocando aqui esse parêntese grandão, envolvendo tanto sigma xx menos sigma yy, quanto 2 no denominador. Então, eu preciso fazer essa razão para depois elevar ao quadrado. Tá? Assim, acontece e é recorrente, né, na hora de manipular essas expressões, vocês pegam aqui em cima só o sigma xx menos sigma yy, eleva ao quadrado para depois dividir por 2. Tá? Então, olhar aqui, né, como que as expressões estão sendo aí apresentadas para vocês, para que vocês não confundam, né, na hora de manipular numericamente essas expressões. Então, eu tenho o valor da tensão média e tenho o valor do raio. Essas duas informações aqui caracterizam univocamente aí essa circunferência representativa do círculo de Mohr em estado plano de tensão. E as expressões analíticas para essas duas informações que caracterizam essa circunferência, em função dos componentes do tensor de tensão particular, aí, né? Os 3 componentes independentes, sigma yy, sigma yy e sigma xy. Sigma xx, sigma yy e sigma xy. Muito bem. Então, vamos em frente com esse círculo de Mohr. Na hora que eu estou investigando quem é o par de valores de tensão normal e de tensão de cisalhamento associado a uma direção de vizinhança θ, aqui qualquer. Então, esse par de valores de tensão normal e de tensão de cisalhamento para essa direção de vizinhança qualquer, definida aqui pelo ângulo θ, eu vou encontrar esse par de valores nessa circunferência
percorrendo essa circunferência no sentido horário, com um ângulo aqui de 2θ. Então, aqui eu estou acessando uma direção de vizinhança com um ângulo θ no sentido anti-horário. Θ no sentido anti-horário. Então, o par de valores de tensão normal e de tensão de cisalhamento, eu vou encontrar esse par de valores nessa circunferência, partindo aqui do primeiro ponto de controle que eu utilizei, que era o σxx, σxy, e eu vou girar aqui de 2 vezes θ. 2 vezes θ. Isso aqui seria bastante útil, né? Se a gente abrisse mão aí das nossas calculadoras e fosse trabalhar exclusivamente, trabalhar graficamente esse problema. Então, pegava aqui um transferidor, colocava aqui o meu transferidor em cima dessa circunferência e eu estou interessado ali numa direção de vizinhança que está com ângulo de 30 graus. Joia. Aí eu ia medir, a partir desse ponto aqui com o meu transferidor, 60 graus no sentido horário. E aí faria a leitura, né, desse par de valores de tensão normal e de tensão de cisalhamento associado àquela direção de vizinhança de interesse. Tá? Então, a gente está fazendo esses registros gráficos aqui, mas, na realidade, né, se eu tenho, né, essas expressões aqui já definidas, então, dado qualquer ângulo, qualquer direção de vizinhança, fazer a substituição nessas duas expressões para achar, né, os valores aí de tensão normal e de tensão de cisalhamento para aquela direção ali de vizinhança, né, com a precisão, né, monstra que a gente tem hoje nas calculadoras científicas, né, podendo avaliar isso com a precisão violenta. Né? Se eu trabalhar aqui graficamente, colocando transferidor, fazendo a medição do ângulo, descendo na vertical, na horizontal, para pegar aquelas cotas daquele ponto para ver quem é a tensão normal, quem é a tensão de cisalhamento, aí eu posso começar a incorporar aí imprecisões, né, na manipulação gráfica dessa sequência aí de análise. A gente está fazendo o registro gráfico, mas, na realidade, dado um θ qualquer, eu corro para essas duas expressões para avaliar quem é a tensão normal e quem é a tensão de cisalhamento associada. Muito bem. Aí, nessa circunferência, vamos, né, focar nossa atenção em alguns pontos especiais dessa circunferência. Então, em relação às principais que estavam em aberto, em estado plano de tensão, das 3 tensões principais, a gente já conhecia uma delas, de início. Uma delas valia 0. E as outras 2 estavam em direções ao longo do plano cartesiano XY. Então, quem são as outras 2 tensões principais associadas a essas direções principais no plano cartesiano XY? Então, se essa circunferência aqui, ela agrupa todos os possíveis pares de valores de tensão normal e de tensão de cisalhamento, se eu, nessa circunferência, identificar os valores máximo e mínimo da tensão normal, a gente está identificando as outras 2 tensões que estavam em aberto. E lembra que as tensões principais são valores estacionários da tensão normal, dentre os quais a gente tem o valor máximo e valor mínimo e valor de célula. Muito bem. Nessa circunferência aqui, a gente vê, nesse ponto aqui, a gente tem uma máxima tensão normal para todas as direções de vizinhança no plano XY, e nesse outro ponto aqui, diametralmente oposto, a gente tem a mínima tensão normal para as infinitas direções de vizinhança no plano cartesiano XY. Então, os valores das tensões normais associados a este ponto e a este ponto aqui,
essas tensões normais vão se juntar à primeira tensão principal que a gente já conhecia, que era a tensão principal 0, e esses três valores eles vão formar as três tensões principais associadas aí ao ponto material. Então, a máxima tensão normal no plano, a mínima tensão normal no plano e mais a tensão nula. São as três tensões principais que nós temos para aquele ponto material. Então, quem são os valores dessas tensões normais, máxima e mínima, aqui no plano? Aí, olhando aqui para essa representação gráfica, eu chego a essa tensão normal máxima somando ao valor da tensão média, que é o centro aqui da circunferência, eu somo mais o raio. A mínima tensão normal em relação às direções de vizinhança no plano XY. Eu pego o valor da tensão média e subtraio do raio. Então, esses pontos A e B são os pontos que estão livres de tensão de cisalhamento, ou seja, as tensões normais associadas são tensões principais. E aí, os valores dessas tensões principais, sigma médio mais R, sigma médio menos o R. Tá? Aqui, em relação a essa circunferência, eu estou chamando aqui de sigma 1 e sigma 2, com essas expressões, sigma 1 e sigma 2, mas na hora de eu levar essas tensões, essas duas tensões principais, para se juntar com a tensão principal 0, aí depois, quando eu tenho os três valores das tensões principais, é que eu vou fazer aquela denominação, né? Sigma 1 é maior ou igual que sigma 2, que é maior ou igual que sigma 3. Tá? Mas em relação ao plano, a gente denomina aqui, né? Sigma 1 e sigma 2, mas depois essas denominações elas podem sofrer ajustes, para a gente poder tratar as três tensões principais juntas. Então, o valor da tensão principal, sigma 1, no plano, é o valor do sigma médio, dado por essa expressão, somado com o raio, dado por essa expressão. E a tensão principal no plano 2 é a tensão média subtraída do raio. Muito bem. Agora, a gente vai voltar aí a nossa atenção para definição das direções principais associadas a essas duas direções principais no plano. Então, vamos pensar aqui graficamente, como é que a gente chegaria às direções principais associadas às tensões principais, sigma 1 e sigma 2. Eu colocaria aqui, graficamente, colocaria o meu transferidor com a origem aqui nessa direção associada ao primeiro ponto de controle, que foi utilizado para desenhar a circunferência. E aí, como eu tenho a minha tensão principal sigma 1 aqui no ponto A, eu faria a leitura deste ângulo aqui, no sentido aqui horário, faria a leitura desse ângulo. E aí pegaria metade do valor desse ângulo para caracterizar qual é a inclinação θ associada à primeira direção principal. Já que aqui na circunferência, os ângulos aqui medidos são 2 vezes o ângulo de inclinação, da direção de vizinhança. Então, graficamente, com o transferidor, eu faria a medição deste ângulo daqui, do primeiro ponto de controle até o ponto A, e metade desse ângulo iria definir o valor de θ correspondente à primeira direção principal. De maneira semelhante, eu iria fazer a medição de todo esse ângulo aqui, do primeiro ponto de controle até chegar aqui no ponto B, no sentido horário, faria a leitura de todo esse ângulo, e metade desse ângulo me daria a inclinação associada à direção de vizinhança da tensão principal sigma 2. Então,
graficamente, né, a gente teria essa forma de medir essas direções principais. No caso aqui, a gente está caracterizando as direções principais pelo ângulo θ correspondente. Então, faz a leitura desse ângulo de abertura, metade dele é o θ1. E faz esse ângulo, faz a medição desse ângulo aqui de abertura até o ponto B, metade desse ângulo vai ser o θ2, associado à tensão principal σ2. Mas, e analiticamente? Como é que a gente chegaria a esses valores? Então, tanto o ponto A quanto o ponto B são pontos que tocam aqui o eixo das abscissas, ou seja, o eixo das tensões normais. Consequentemente, tanto em A quanto em B, a tensão de cisalhamento é igual a zero. Aí o que eu vou fazer? Vou pegar a expressão geral que calcula a tensão de cisalhamento para uma direção de vizinhança qualquer, essa expressão aqui. O que eu vou fazer é impor que a tensão de cisalhamento é zero para descobrir quem é o ângulo θ. Eu faço o caminho de volta. Normalmente o que a gente tem, dada a direção de vizinhança, quem é a tensão de cisalhamento. Agora a gente quer descobrir quem é a direção de vizinhança que tem a tensão de cisalhamento igual a zero, que é o que ocorre aqui, tanto no ponto A quanto no ponto B. E aí, essa é a equação de restrição que nos permite determinar esse ângulo principal. Aí a gente vai manipular essa equação para chegar explicitamente ao valor desse θp. Então, aqui, eu manipulando, né? Eu posso jogar esse termo aqui para o lado, posso jogar o termo para o lado direito, divido pelo cosseno de 2 θp, eu vou chegar aqui a essa expressão. Tangente de 2 θp, o P aqui é o principal, né? Tangente de 2 θ principal é igual 2 vezes a tensão de cisalhamento XY dividido pela diferença σxx menos σyy. Então, quando eu tenho conhecimento do meu tensor de tensão, eu tenho como avaliar essa razão aqui do lado direito. Então, eu vou ter tangente de 2 θp igual, aí vai ter aqui um valor numérico. Então, como é que eu vou chegar ao θp? Venho lá na minha calculadora, aplico o arco tangente, a função arco tangente, em cima dessa razão, o valor numérico dessa razão, e divido esse arco tangente por 2 para ter o valor de θp. Divido por 2 para ter o valor de θp. Muito bem. Aí vamos para as orientações que levam, né, diretamente ao valor de θ1 e ao valor de θ2. Os cuidados que nós temos que ter, né? Quando a gente trabalha com as nossas calculadoras científicas, com o MATLAB, então, quando você aplica o arco tangente, de um determinado argumento, essas calculadoras elas trabalham ali entre menos 90 e 90, ou menos π sobre 2 até π sobre 2. Então, é possível, né, se eu, ao substituir aqui um determinado valor dessa razão, que na hora que eu aplicar o arco tangente, ele vem com um ângulo negativo. Então, vamos dar aqui uma orientação que vai sempre nos levar de maneira correta ao θ1 e ao θ2. Então, como é que é essa orientação? Então, está ali aqui a representação, né, simplificada do estado de tensão em função das tensões principais. Então, teria aqui o estado plano de tensão geral e aqui o estado principal de tensão em estado plano. Aí eu tenho ali θ1 e θ2 medidos, né, no sentido anti-horário. θ1 e θ2 medidos no sentido anti-horário em relação à direção positiva x. Então,
Na hora de a gente explicitar na expressão anterior θp, a gente vai ter o arco tangente daquela razão e eu vou dividir isso por 2. Então, inicialmente, a gente precisa gerar 2 valores positivos para θp. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai avaliar o arco tangente deste argumento, né, dado por 2 vezes o valor de sigma xy, dividido por sigma xx menos sigma yy. Se o resultado dessa avaliação for positivo, eu divido esse valor por 2 e tenho o primeiro valor de θp. O segundo valor de θp vai ser esse anterior somado com 90 graus. Segunda possibilidade. Vamos supor que na hora que eu avaliei o arco tangente, deu um valor negativo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar a esse valor negativo 180 graus. E depois disso é que eu vou dividir por 2 para ter o primeiro valor de θp. O segundo valor de θp vai ser o valor anterior somado de 90 graus. Então, eu estou diante sempre de 2 valores positivos de θp. Então, como que eu vou escolher quem é θ1 desses 2 valores? Então, aí eu vou estudar o sinal de sigma xy. Então, quando o sigma xy for positivo, o θ1 vai estar associado ao menor dos 2 valores de θp. Se o sigma xy for negativo, o θ1 vai estar associado ao maior dos 2 valores de θp. Então, eu defino o valor de θ1, e aí, com isso, o θ2, que está sempre defasado do θ1 de 90 graus, no sentido aqui anti-horário, eu vou somar ao valor de θ1 90 graus para ter aí o valor de θ2. Se ao invés de graus eu estiver trabalhando com radianos, né, onde eu falei 180 graus, eu boto para π radianos. Quando eu falei de 90 graus, eu coloco π sobre 2 radianos. Então, vamos ilustrar aqui numericamente esse procedimento. Vamos supor aqui essa primeira situação em que o sigma xx vale 10 MPa, o sigma yy vale 5 MPa e o sigma xy vale 5 MPa. Então, eu vou avaliar o arco tangente de 2 sigma xy dividido por sigma xx menos sigma yy, ou seja, para esses valores numéricos, o arco tangente de 2 vezes 5 dividido por 10 menos 5. E com isso, simplificando esse resultado aqui, eu tenho um arco tangente de 2, quando eu calcular esse arco tangente, me deu 63,4, que é um valor positivo. Então, em sendo um valor positivo, o primeiro valor de θp vai ser a metade desse ângulo, ou seja, 63,4 dividido por 2, que dá 31,7. O segundo valor de θp vai ser esse primeiro valor somado em 90 graus. Com isso, eu tenho 2 ângulos positivos para θp. E aí, vamos para a escolha de θ1. Vou analisar aqui o sinal do sigma xy. Como o sigma xy, para esse exemplo, é maior do que 0, o θ1 vai estar associado ao menor dos ângulos, ou seja, ao valor 31,7. E o θ2, sempre defasado do θ1 de 90 graus, então θ2 vai ser θ1 mais 90, ou 31,7 mais 90, que vai dar 121,7 graus. Vamos para a segunda situação. O que eu fiz aqui foi só inverter os valores de sigma xx e sigma yy. Refazendo aqui os cálculos, nós vamos chegar aqui a arco tangente de menos 2. Então, quando eu calcular o arco tangente de menos 2, vai dar menos 63,4, que é um valor negativo. Então, por ser negativo, o primeiro valor de θp vai ser a metade desse valor negativo somado com 180 graus, que vai dar, no caso aí, 58,3. E o segundo valor de θp
vai ser esse primeiro valor somado de 90 graus, que vai dar 148,3 graus. E aí vem a tomada de decisão para saber qual desses dois ângulos corresponde ao θ1. Então, eu vou analisar o sinal do sigma XY, nesse caso é positivo, então θ1 vai estar associado ao menor desses ângulos, ou seja, ao valor 58,3. E o θ2 sempre defasado de θ1 de 90 graus. Então vai ser o 58,3 mais 90, que dá 148,3 graus. Terceira situação. Então, eu estou agora com sigma xx igual a 5 MPa, sigma yy igual a 10 MPa e sigma xy igual a menos 5 MPa. Então, construo aqui o arco tangente e chego arco tangente de 2. Quando eu calculo o arco tangente de 2, 63,4. Por ser um valor positivo, o primeiro valor de θp vai ser a metade desse valor positivo, 31,7. E o segundo valor de θp vai ser esse primeiro valor somado de 90 graus, 121,7. Então, esses são os dois valores de θp. Qual deles está associado ao θ1? Estudo o sinal do sigma xy, que agora é menor do que zero. Então, por ser menor do que zero, o θ1 vai estar associado ao maior desses ângulos, ou seja, a 121,7. Consequentemente, o θ2 está sempre defasado de 90 graus em relação ao θ1, vai ser 121,7 somado com 90 graus, que dá 211,7. Vamos para mais um caso. Agora eu tenho sigma xx igual a 10, sigma yy igual a 5 e sigma xy igual a menos 5 MPa. Então, avaliando o arco tangente, eu vou botar aqui arco tangente de menos 2, que levou ao ângulo negativo, menos 63,4. Então, em sendo negativo, o primeiro valor de θp vai ser a metade desse valor negativo somado com 180 graus, que no caso aí deu 58,3. E o segundo valor de θp vai ser esse primeiro valor somado de 90 graus, ou seja, 148,3 graus. Desses dois valores, qual é o associado ao θ1? Vou estudar o sinal de sigma xy. Sigma xy igual a menos 5 MPa é menor do que zero. Por ser menor do que zero, o θ1 está associado ao maior dos ângulos, ou seja, 148,3. E aí o θ2 está sempre defasado do θ1 de 90 graus, θ2 vai ser igual a 148,3 mais 90, que dá 238,3. Então, essa é a lógica, né, a sequência de definição dos ângulos principais, θ1 e θ2. Outros dois pontos de interesse nessa circunferência. São esses dois pontos diametralmente opostos aqui na direção vertical. Então, o que é bacana nesses dois pontos? É que justamente nesses dois pontos a gente vai ter a máxima tensão de cisalhamento associado a todas as direções de vizinhança no plano cartesiano XY, e a gente vai ter a menor de todas as tensões de cisalhamento, aí levando em consideração a questão do sinal. Então, a gente tem associados aos pontos C e D, no ponto C, a mínima tensão de cisalhamento, cujo valor numérico vale menos o raio da circunferência, e associado ao ponto D, a gente tem a máxima tensão de cisalhamento, que estaria associada ao raio da circunferência. Então, mínima tensão de cisalhamento e máxima tensão de cisalhamento. E aí seria interessante também a gente definir a orientação de vizinhança em que essas tensões mínima e máxima de cisalhamento elas acontecem. E aí vem uma orientação mais simples para a gente aproveitar já a definição das direções principais que foram definidas nos slides anteriores, que é o seguinte: na hora que a gente já tem a definição clara da direção principal 1, que está aqui associada ao ponto A,
e da direção principal 2, que está aqui associado ao ponto B, esses pontos C e D, eles estão na circunferência aqui a 90 graus em relação ao ponto A e a 270 graus em relação ao ponto A. Poxa, então existe aqui uma defasagem aqui sempre fixa, 90 graus em relação ao ponto A e 270 graus em relação ao ponto A. Então, para a gente olhar isso em termos de direção de vizinhança, relativa à direção principal 1, eu vou fazer o seguinte. A direção de vizinhança para a qual nós temos a mínima tensão de cisalhamento, se aqui na circunferência ele está a 90 graus, na direção de vizinhança ela vai ser 45 graus. De forma semelhante, se aqui na circunferência o ponto D, que é o ponto da máxima tensão, que tem a máxima tensão de cisalhamento, se ele está sempre aqui a 270 graus em relação ao ponto A, que é a direção, ponto A está associado à direção principal 1, então, em termos de inclinação, 270 dividido por 2, isso vai nos dizer que a direção de vizinhança para a qual nós temos a máxima tensão de cisalhamento vai estar sempre... Maravilha. Sim. Então, agora, em relação a essas direções de vizinhança, onde nós temos a mínima e a máxima tensão de cisalhamento, então, como nós estamos definindo essas direções em relação à direção principal 1, então aqui o que a gente faz é, na hora que a gente tiver essa representação do estado principal de tensão, então, a partir da direção principal 1, eu vou inclinar de 45 graus, no sentido anti-horário, para colocar esse ponto C que tem tensão de cisalhamento menos o raio e tensão normal igual ao sigma médio. Então, tensão normal sigma médio e a tensão de cisalhamento, como ela é negativa, o que eu estou fazendo é corrigindo o sentido. A convenção que a gente disse era positivo, girando aqui anti-horário. Como ela é negativa, eu coloquei essa tensão de cisalhamento girando horário e coloquei apenas o valor do raio, ao invés de ser menos o raio. Corrigi o sentido e atribuí aí o valor numérico. E para o ponto D, a partir da direção principal 1, eu vou girar 135 graus e vou colocar a tensão normal e a tensão de cisalhamento correspondente. A tensão normal do ponto D é o sigma médio e a tensão de cisalhamento é o raio. Então, aqui nessa face é 135 graus, sigma médio, e a tensão de cisalhamento, como é positiva, ela corre aqui no sentido anti-horário em relação ao bloquinho. E aí a gente tem esses dois planos definidos, e aí a gente, para completar essa representação, a gente coloca nas faces contrárias, né, os valores aqui, os mesmos valores, invertendo os sentidos. Então, nessa face aqui de baixo, eu vou pegar esses valores, inverto os sentidos, e nessa outra face de cá, eu vou pegar esses valores de cá, invertendo os sentidos aí dos componentes. Tá? Então, esse é o exercício aí para a gente poder caracterizar essa representação do estado de tensão em que nós temos as máximas e mínimas tensões de cisalhamento. Tá? O último slide que falta para a gente fechar essa sequência, que é, ao invés de ser estado plano de tensão, é estado plano de tensão generalizado. A única diferença é que, em relação à direção Z, a gente tem um componente normal diferente de zero. Então, assim como aconteceu com o estado plano de tensão, a direção Z é uma direção principal, só que a tensão principal associada é diferente de zero. Então, o restante, né, toda a investigação que se faz em busca das outras direções principais, repete exatamente os procedimentos que ocorreram para estado plano de tensão. Então, a diferença aqui de estado plano de tensão generalizado é que a gente conhece de início já uma das tensões principais e essa tensão principal vai ser igual ao sigma ZZ. O restante é tudo que a gente fez
em relação a estado plano de tensão.